Desde o começo da obra, aprendemos que o One Piece é um mundo onde apenas os mais fortes sobrevivem e o fogo da liberdade arde mais do que qualquer lei. Sabemos também que nosso protagonista Monkey D. Luffy é possuidor de uma das frutas mais fortes de todo o verso, a Hito no Mi, modelo Nika. Porém, segundo o próprio Oda, existem poderes nesse mundo que são muito mais destrutivos. Um exemplo é a paramécia Gura Gura no Mi do finado Barba Branca e que hoje está em posse das mãos asquerosas do Barba Negra. Também não podemos esquecer da Mago Mago no Mi, que uma certa feita foi mencionada como sendo a fruta mais ofensiva da obra. Na verdade, lá em 2012, o próprio Oda mencionou que se o Akainu fosse o protagonista da obra, One Piece teria terminado em um único ano. Agora, eu quero que você pense. Será que o Luffy conseguiria lidar com esses poderes de magma? Haha, sim, vocês já estão sentindo aquela perguntinha, não é mesmo? Como seria se o Luffy comesse a Mago Mago no Mi em One Piece? Para muitos de vocês, isso significa que o mundo seria queimado durante a guerra final e que, de fato, o Chapéu de Palha destruiria tudo antes de reconstruir. Mas calma, antes de chegarmos até lá, precisamos entender que tipo de dinâmica Luffy irá ter. Afinal, nem sabemos se ele conseguirá se tornar o rei dos piratas. Bom, de qualquer forma, precisamos começar do começo, não é? Então já se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhum tipo de conteúdo relacionado ao One Piece. Agora, começando, vamos imaginar um cenário onde Akainu e Dragon resolvam se enfrentar antes da guerra final. Em um belo dia, o almirante lembrou-se do passado e sentiu um ódio tremendo ao visualizar a imagem do antigo companheiro. Dragon havia traído a organização e todos os princípios que ambos tinham jurado proteger. Por conta disso, ele parte em uma missão para arrancar o mal pela raiz. Ao achar o líder revolucionário, Akainu começa a xingar e vai para cima, gerando uma batalha incrível. Por conta dessa ação, o mundo virou de cabeça para baixo. No coração da Grand Line, em uma ilha remota, os céus se partem, vulcões dormentes entram em erupção e uma grande tempestade parece que irá devorar o mundo. De um lado, Sakazuki, a encarnação da justiça absoluta. Do outro, Monkey D. Dragon, o homem mais perigoso do mundo. Não havia palavras, apenas convicções. O magma fervia no punho do Akainu, enquanto o vento rugia ao redor do corpo do Dragon. A colisão entre os dois foi tão insana que mudou o clima e a geografia da ilha permanentemente. No fim, Dragon não era apenas um homem comum. Ele não lutava por poder, ele lutava por um sonho. E nesse dia, o sonho falou mais alto. Com um golpe envolvido em um poderoso haki do rei, o líder revolucionário atravessou a defesa do almirante e perfurou o seu peito, fazendo-o cair derrotado. A força bruta que impunha medo nos piratas mais perigosos do mundo foi vencida. O mundo não entendeu o que aconteceu. A marinha silenciou os jornais, mas aqueles que estavam ali, os poucos que testemunharam, sabiam que um novo ciclo estava prestes a começar. E foi exatamente ali, entre as cinzas e o sangue, que uma fruta renasceu, brilhando em vermelho incandescente como se ainda pulsasse o ódio do seu antigo dono. Dragon a encarou por um segundo, ele sabia o que aquilo significava. O líder entendia o que aquele poder poderia fazer nas mãos erradas, mas ele também sabia que o mundo precisava de alguém que quebrasse as correntes, mesmo que para isso fosse necessário queimar algumas. Então, ele tomou uma decisão. Ele guardaria aquela fruta até que alguém digno aparecesse e que não representasse perigo. Agora chega uma parte bem legal da nossa história. Nesse universo, assumiremos que o Chapéu de Palha Sem Chapéu será criado pelo seu pai. Dragon, diferente da linha do tempo original, decidiu que o Luffy ficaria muito mais seguro ao seu lado. Por conta disso, nos anos que seguiram a queda do Akainu, o mundo mudou. O governo mundial ficou mais cauteloso e os revolucionários mais temidos do que nunca. Foi nesse clima que Luffy cresceu, treinado por estrategistas, lutadores, rebeldes. O problema é que Luffy nunca foi como eles. Enquanto os outros aprendiam a derrubar sistemas, o protagonista só queria explorar. Enquanto estudavam planos e operações, ele pulava de árvore em árvore gritando que seria o rei da liberdade. Era impossível controlar aquela energia. Foi exatamente por isso que, aos 8 anos de idade, Dragon fez o impensável. Entregou a Mago Mago no Mi nas mãos do próprio filho. Ele sabia que não poderia estar a todo momento protegendo aquele infeliz e, percebendo que Luffy irradiava uma luz diferente no olhar, resolveu apostar na próxima geração. Como era de se esperar, Luffy comeu a fruta sem pensar duas vezes porque estava na hora do almoço.
Nesse mesmo instante, seu corpo entrou em ebulição. Veias fumegantes, mãos tremendo e a grama sob seus pés começou a derreter. O garoto gritou assustado, mas logo pegou um pedaço de carne crua e tostou ela enquanto gritava: "Eu virei um vulcão!" Ele saiu correndo pelo acampamento, soltando explosões descontroladas, enquanto os revolucionários se jogavam no chão tentando sobreviver ao novo brinquedinho do filho do chefe. Dragon, por sua vez, apenas cruzou os braços e suspirou fundo, dizendo: "Vai ser um longo caminho." Em meio ao caos, uma figura observava com um sorriso no rosto. Era Sabo. Da mesma forma que na história original, Sabo havia tentado fugir e quase foi morto por um nobre mundial. Por sorte, coincidiu que Dragon e o exército revolucionário estavam perto da Vila Fuchsia naquele momento e o salvaram. No fim, ele se tornou o irmão mais velho não oficial do Luffy. Na hora que o Sabo viu aquele caos, ele entendeu uma coisa. O irmãozinho dele ia dar trabalho, mas também iria mudar o mundo. Juntos, eles treinaram. Luffy aprendia a controlar os seus poderes de magma, enquanto Sabo dominava o Haki e usava sua inteligência para guiar o comportamento impulsivo do irmão. O tempo passou, até que um dia, em uma conversa à beira do rio, Dragon perguntou ao Luffy: "Você pretende se juntar à revolução?" Luffy então respondeu com um belíssimo sorriso no rosto, os olhos brilhando: Nada disso! Eu quero é ser livre, totalmente livre. Quero navegar, ver o mundo e fazer o que quiser. Eu quero ser o rei dos piratas." Dragon ficou em silêncio por um instante, depois soltou um leve sorriso e disse: "Pirata? Não é tão ruim assim." Com isso, muito tempo se passa, e aos 17 anos, Luffy já não era mais uma criança descontrolada. Era um jovem de corpo endurecido pelo calor do magma e a alma incendiada pela vontade de ser livre. Fora que durante esse tempo ele foi capaz de dominar tanto o Busoshoku quanto o Kenbun-shoku. Agora, claramente o Haoshoku não foi despertado, pois o coitado nunca foi posto em uma situação onde precisasse impor sua força de vontade para salvar a sua vida ou de alguém que ele amasse. Durante muito tempo ele viveu sob as asas da revolução. Aprendeu a lutar, a sobreviver, a resistir, mas aquilo nunca foi o suficiente. Ele queria mais, queria a liberdade absoluta. "Eu vou ser um pirata!" Foi isso que disse numa noite silenciosa com o céu estrelado. Sabo, deitado ao lado dele, sorriu sem dizer nada, só que, no dia seguinte, os dois partiram, sem se despedir, sem plano e sem um navio decente. Só um barquinho velho e um mapa mal desenhado. Por conta desse comportamento que muitos considerariam irresponsável, eles acabaram afundando devido a uma tempestade e indo parar em uma ilha deserta. Lá, eles passaram um dia sem perspectiva, tentando sobreviver apenas com a comida que achavam. Até que, em uma bela manhã, eles estavam dividindo uma fruta estranha e o Sabo começa a pegar fogo. Luffy, assustado, achando que tinha usado seus poderes, tenta salvar o seu irmão, contudo, a verdade era outra. Sabo havia comido a Mera Mera no Mi, a fruta das chamas. Só digo uma coisa, ainda bem que foi ele que deu a primeira mordida, senão o protagonista ia de arrasta por cima e a história iria acabar por aqui. Agora, os dois irmãos têm poderes envolvendo esse tipo de elemento. Por esse motivo, eles acabam por decidir o nome da sua recém-criada tripulação, Piratas da Vontade do Fogo. Pouco tempo depois, um navio pesqueiro apareceu perto da ilha e salvou os irmãos que agora precisam de um outro barco para seguir viagem. Depois de darem um jeito no problema, a primeira parada foi uma ilha pequena lá no East Blue, onde havia um quartel-general da marinha. Quem comandava esse local era Morgan's Mãos de Machado. O dia estava agitado porque aparentemente um tal de caçador de pirata havia sido preso e possivelmente seria executado. Luffy, curioso, foi até o portão do quartel ver de quem se tratava e assim que colocou os olhos no solador, percebeu que aquele homem merecia entrar no seu bando, mesmo sendo um caçador de piratas. Os irmãos também ficaram sabendo que a cidade toda morria de medo dos marinheiros que abusavam do poder. Bom, isso era mais do que suficiente para o Luffy agir antes que o Sabo pudesse dizer algo. Usando seus punhos de magma, Luffy chega causando uma confusão e antes que o próprio Morgans pudesse fazer algo, ele é derrotado. Na real, pra ser sincero, ele é queimado vivo. Diante disso, Luffy propõe pro Zoro se juntar a ele e com os olhos brilhando, sem hesitar, diz que será o rei dos piratas. Óbvio que o Solador ia aceitar, pois aquele homem tinha força suficiente para tal coisa. Diante dessa situação, as pessoas da vila aplaudiram, mas também recuaram. Elas tinham medo do seu salvador, e Luffy percebeu, e aquilo ficou em silêncio dentro dele. Dias depois, o nome Monkey D. Luffy começou a circular nos jornais. O pirata de magma, filho do Dragon e inimigo do governo. Mas para ele,
era só o começo. Com um novo companheiro a bordo, havia chegado o momento de ir rumo ao Grand Line e ao tesouro One Piece. Foi assim, com uma bandeira desenhada às pressas, um navio meio torto e um sonho queimado no peito, que os três zarparam para escrever uma nova era. Aqui eu devo dizer que nós vamos avançar ainda mais rápido graças aos poderes do Sabo, que davam a bela propulsão para o navio. Por conta disso, o Sop e o Sanji não entram no grupo, mas a Nami teve salvação. Porque como uma boa gata ladra que é, ela realmente tentou subir a bordo do navio do trio e roubar tudo que eles tinham. Só que, pra tristeza dela, os caras não tinham nada. Por conta disso, ela tentou fugir, mas foi seguida pelo Luffy e Sabo, que perceberam suas intenções graças ao haki da observação. Chegando no vilarejo dela, Luffy percebe pelo que Nami estava passando e então jura vingá-la e libertar as pessoas que lhe são importantes. Dito isso, enquanto Arlong ri e se divertia do caos que estava causando, ele sente a temperatura aumentar. Quando olha para cima, uma imensa bola de lava cai em cima do seu castelo, destruindo tudo em volta. Assustado e sem entender, ele se afasta, porém era tarde demais. Uma imensa avalanche de lava vai em direção dele, fazendo-o virar uma sardinha assada. Enquanto isso, Zoro e Sabo acabavam com o resto dos homens peixes. Ao ver a situação, Nami vai correndo até eles com lágrimas nos olhos, enquanto Luffy sorri e diz: "Finalmente você está livre para fazer o que quiser." Infelizmente, mesmo tendo libertado o povo daquele lugar das garras do pirata, o rastro que havia era do fogo e do magma. Ruas rachadas, árvores queimadas, casas destruídas sem querer. Mais uma vez, além da gratidão, Luffy também sentiu o medo das pessoas. Isso era algo que ele teria que lidar lá na frente. Avançando em direção à Grand Line, o grupo se encontra com um navio que está chegando perto. Isso faz com que todos queiram entrar em guarda, mas o Luffy e o Sabo já identificaram quem era. Koala, um oficial do exército revolucionário, tinha ido atrás deles porque, como mencionei anteriormente, eles foram embora sem avisar, o que a deixou bem bolada. Koala vai direto apontando o dedo na cara do Sabo e diz que resolveu partir nessa aventura com eles até que decidissem voltar para casa, o que obviamente não vai acontecer. Agora, com o nosso novo grupo formado, eles resolvem dar uma paradinha em Alabasta. Lá, o Império estava desmoronando. Crocodile manipulava o povo e fazia o que queria junto da sua organização, a Baroque Works. Luffy não teve paciência. Ao invés de ser capturado como na história original, ele invadiu a cidade com tudo junto dos seus nakamas. A cada passo que dava, ataques de lava cobriam os canais secos de Alabasta. Crocodile apareceu com um sorriso sarcástico, tirando onda com o protagonista, dizendo que ele estava se achando e era apenas um iniciante. Luffy não respondeu, apenas partiu para cima. O combate foi direto e selvagem, com Crocodile tentando escapar, mas as chamas da Mago Mago no Mi eram demais até mesmo para sua areia. Luffy o derrubou no meio da praça principal, na frente de todos. Só que, ao vencer, ele percebeu mais uma vez que a destruição ao redor era visível. Tanto é que a própria princesa Vivi correu até ele e disse: "Você salvou a gente, mas olha só o que você fez com o palácio." Luffy olhou para trás. O palácio estava inclinado, rachado, pegando fogo. Mas o povo, que importava, estava sorrindo. Com isso, pela primeira vez, ele teve certeza do que tinha que fazer e respondeu para a princesa: "Às vezes, Vivi, a gente precisa destruir o velho para construir o novo." Nesse momento, a chuva começou a cair, inundando ainda mais o ambiente com esperança e felicidade. Depois daqui, eles continuaram sua jornada normalmente, mas a grande reviravolta aconteceria em Marineford. Como vocês sabem, Luffy não conheceu o Ace nessa linha temporal, mas o Sabo sim. Ao ver nos jornais que seu antigo amigo havia sido capturado e estava prestes a ser executado, ele se emocionou. Olhando para o Luffy, Sabo explica com toda a sua energia que eles precisavam intervir naquela guerra de qualquer forma. Obviamente, como a gente conhece o protagonista, ele não iria negar um pedido direto vindo do seu irmão. Com isso, o grupo bolou uma estratégia para chegar causando terror no meio da guerra. Chegando lá, o campo de batalha estava um caos. Como o Akainu estava morto desse universo, a marinha estava sendo representada por Aokiji, Kizaru e Sengoku. Só que a verdade é que eles não estavam prontos para o que viria. Luffy era pura fúria. Quando eles finalmente estavam chegando perto da plataforma onde o Ace estava preso, nada o segurou. Os marinheiros até que tentaram impedi-lo, mas foram derretidos pelas ondas de magma. O desafio foi Sengoku, que ativou o seu poder da Hito Hito no Mi modelo Daibutsu e, claro, com a ajuda do Garp, iriam conseguir parar o Luffy.
Só que é nesse momento que o Haoshoku do Chapéu de Palha sem chapéu aparece pela primeira vez. Revestindo seus punhos de magma com a habilidade recém-despertada, ele se choca com os dois marinheiros, fazendo os céus se partirem. Só que, obviamente, não seria suficiente. Garp e Sengoku eram muito fortes. Nesse momento, vindo do céu, Dragon aparece. Ele surge em sua frente, pois Sabo e Koala haviam mandado uma carta solicitando ajuda. Graças a essa aparição inesperada do seu pai, Luffy agora está livre para chegar até a plataforma de execução e partir as correntes do Ace. Para fugir, Luffy então utiliza uma habilidade muito parecida com a original, que eu vou chamar de Red Magma Hawk. A habilidade era tão forte que a torre onde estavam simplesmente explodiu. Infelizmente, no fim da guerra, Barba Branca foi morto, mas o Ace foi salvo. O mundo inteiro parou. Foi uma derrota completa para a Marinha. Inclusive, por conta dessa guerra, Marineford virou uma cratera em chamas. Depois, Dragon desapareceu novamente e o nome do Luffy virou maldição e esperança ao mesmo tempo. Ace nesse universo havia comido a fruta de Nika e se juntou a eles. Seu pai adotivo havia sido morto bem na sua frente e para isso ele jurou se vingar do Barba Negra e do governo. Diante dessa situação, eles precisariam descobrir os mistérios do século perdido e o que é o tesouro One Piece. Com a ajuda de Marcos, remanescentes dos piratas Barba Branca, os piratas da Vontade do Fogo treinam e se aperfeiçoam. A cada ilha que chegam, ajudam mais pessoas. A essa altura, Luffy já se acostumou com o seu poder e mesmo que um pouco de destruição seja deixada por onde passa, o número de sorrisos e pessoas libertas é maior. É literalmente como a profecia mesmo dizia. É necessário destruir para reconstruir algo melhor. Em algum momento entre Whole Cake e Wano, Ace desperta a fruta de Nika junto dos poderes de Sabo e do Luffy. Os três irmãos agora com poderes no máximo e hakis transbordando, conseguem vencer os antigos imperadores e partem para conquistar o mundo. Mesmo em Elbaf com a confusão envolvendo os Cavaleiros Sagrados, eles não sentem dificuldade. Graças a isso, a força mais poderosa dos nobres é varrida do mapa. Chegando na guerra final, o campo de batalha parece um cenário apocalíptico. O fogo queimando tudo ao redor, enquanto o magma derretia até mesmo o aço dos navios da marinha. No fim, os três irmãos conseguem desferir um ataque mortal em Musamar. Naquele momento, o céu antes negro se convertia para uma luz avermelhada, similar ao nascer do sol. Os dragões celestiais haviam desaparecido. Os Goroseis haviam sido derrotados. E Imu silenciado para sempre. Agora, no centro de tudo isso, estava Luffy, coberto de cinzas, o punho ainda quente e um sorriso no rosto. Ao redor dele, os companheiros se ajoelhavam, exaustos, feridos, mas vivos. Dragon então se aproximou com um olhar orgulhoso e disse: "Você destruiu o mundo." Luffy respondeu com uma expressão calma e serena: "Claro que sim, para reconstruí-lo melhor." Agora, pessoal, melhor do que essa única história são todas as outras que eu já fiz. Inclusive, tem outra bem legal que é essa: como seria se o Luffy tivesse comido a fruta da escuridão que tá aparecendo na sua tela. Então, só clica lá e vai lá conferir.